és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantastes cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando o rei subido não roubastes teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus esteja aqui com vocês agora. O Senhor me mandou aqui hoje para trazer uma mensagem do Evangelho. E Jesus fala: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E a palavra do Senhor, estamos espalhando a mensagem que o Senhor fala, que o reino do céu está próximo. Estamos aqui em Mateus 24. Essa palavra se refere a Jesus mostrando a previsão no final dos tempos. E o mundo tem se caminhando para o caos, para se trazer uma nova ordem, né? Como diz, é o que está acontecendo no mundo aí. E o Senhor já tinha previsto isso. E nós vamos meditar aqui, analisar e mostrar para você dentro da palavra que a palavra de Deus vem se cumprindo. E o Senhor manda avisar aqui para despertar a Mirandópolis. Despertar a Mirandópolis e a toda a nação brasileira. Amém? Então Jesus saiu do templo. Ao caminhar, os seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções dos templos. Ele, entretanto, observou: estás vendo todas essas coisas? Com toda certeza, eu vos afirmo, não ficará aqui pedra sobre pedra, pois serão derrubadas. Então aqui, os discípulos, eles admiraram aquele templo em Jerusalém. Olhavam aquelas construções de pedra, e Jesus fala para eles que aquele templo seria derrubado, seria destruído. E aqui Jesus profetizou e se cumpriu 70 anos depois da morte e ressurreição dele, onde Jerusalém foi invadida, foi destruída pelos romanos. E o Senhor fala também que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Todas as construções, prédios, templos religiosos, Deus não habita em templos. Deus não habita numa imagem de escultura. Nada disso. Porque o nosso templo é o seu corpo.
Nós somos o templo do Espírito, você é o templo do Espírito Santo. E aqui o Senhor já mostra que todo o templo de pedra foi destruído. E no final dos tempos, o Senhor vai vir com juízo. E todo aquele templo que estiver profanando o seu próprio corpo, quando você profanar o seu próprio corpo, você está profanando o templo de Deus. Porque o vosso corpo é templo do Espírito. Deus vai destruir a maldade. Ele vai destruir o ímpio, se não se arrepender. Porque o corpo é templo. Os altares idólatras também, que fala em Ezequiel 6. Ou seja, todo coração, em vez de ter Jesus, ou Deus, tiver qualquer outro ídolo, qualquer outro Deus que não seja o Deus vivo, vai ser destruído também, se não se arrepender. Então, o templo não se refere só à pedra, mas também a nós, que somos templo do Espírito. Se o seu corpo estiver servindo algum outro Deus que não seja o Deus vivo, vai ser destruído também. Ezequiel 6 fala: os altares de idólatras serão destruídos. Eu não falo no altar de pedra, porque o coração do homem tem que ser o altar de Deus. Agora tem que ver qual Deus, porque existem vários deuses. E se você estiver servindo a um Deus que não existe, a um Deus morto, vai ser destruído. Qual Deus você serve hoje? Qual Deus? O Deus vivo que fez o céu e a terra, as estrelas? Ou os deuses desse século? Ou os deuses feitos por mãos de homens? Ezequiel 6 deixa bem claro em questão a isso. Todos os altares idólatras serão destruídos. Onde está o teu coração hoje? No Deus vivo? Ou nos deuses feitos por mãos de homens? Ou no Deus desse século, que comanda o sistema, essa Babilônia que nós vivemos hoje? Amém? Vamos continuar aqui em Mateus 24. Quando Jesus se sentava no monte das oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus revelou: cuidado que ninguém vos seduza, por muitos são os que virão em meu nome. Olha o que o Senhor fala aqui: virão muitos em meu nome, proclamando eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Quantos falsos cristos têm se levantado? Na época do nazismo, Hitler. Nos dias de hoje, o Lula, política, que foi o anticristo brasileiro. Olha o que está acontecendo com a nação. Quantos falsos cristos não têm se levantado? Tempo atrás, num país lá no Quênia, eu recebi um vídeo, o rapaz se intitulando o seu próprio Jesus. O cara dizendo na maior cara dura que era Jesus. E tendo seguidores, e usando a Bíblia Sagrada falando que era Cristo. É onde o Senhor fala: cuidado, virão falsos cristos. Falsos cristos virão. É a mesma coisa o anticristo. Aquele que se opõe e se exalta e tudo se chama Deus. É o falso Cristo que já está sendo o mundo preparado para ele. E vai se levantar. E vai se dizer como Deus. Então temos que estar atentos para não ser enganado por esses falsos cristos que virão usando o nome dele e dizendo ser Deus, sendo que não tem nada de Deus. Se você for ler em João 14, versículo 30, o Senhor Jesus ele fala assim para os discípulos: eu irei para o Pai, mas irá um príncipe que não tem nada de mim, ou seja, que não tem nada de Jesus, o príncipe deste mundo, ou seja, o Deus desse século, que tem cegado o entendimento do povo. Então temos que vigiar, temos que estar atentos para não ser enganado. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras.
Todavia não fiquei desesperado, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. A gente vê aí tantos rumores de guerra. A Ucrânia com a Rússia, vários outros países com rumores. Jesus deixou bem claro que eles deixariam sinais. Então rumores sempre teve, guerras, desde Israel, que é reconhecido pela ONU em 48, você vê que Israel vive em guerra até hoje. Mas os sinais estão acontecendo perto da volta de Jesus. Porque os acordos de paz entre Israel, Palestina e países árabes já estão acontecendo. E Jesus fala que quando fala de paz e segurança, haverá repentina destruição. Então a gente tem que estar atento ao que está acontecendo também na geopolítica no mundo. O que está acontecendo com Israel, o que está acontecendo em outras nações. Muitas vezes a mídia, ela não fala tudo. A mídia, ela esconde de você. A mídia, ela é controlada por um sistema. E ela não mostra a verdade. Lembra da pandemia, quando começou? O que a mídia fez? Ela cauterizar a mente do povo. Ela pesar a mente do povo, deixar a mente do povo calejada, para seguir aquilo. Máscara, ó, se cuida, ó, fica em casa. Ou seja, eles criam o caos. E eles usam a mídia para pôr medo nas pessoas. Pânico. É a mesma coisa hoje. Hoje tem muita gente que usa a internet para falar de Deus, falar das coisas, e muitas vezes usa pânico. E muitas vezes distorcem a palavra de Deus. Aí onde a pessoa fica com medo. E o Senhor fala aqui, ó: e ouvireis falar de guerras e rumores, todavia não ficais desesperados, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não é o fim. Jesus deixa claro, é necessário que as coisas aconteçam, mas não ficai com medo ou apavorado de uma peste, de um vírus, se vão soltar outro, se é guerra. Ele fica: não amedronteis, pois eu venci o mundo. Assim como Jesus venceu, nós também podemos vencer. Podemos vencer o pecado e vencer este mundo. Porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então a gente vê aí que a terra, ela vem gemendo, assim como uma mulher grávida. Você vê aí que esse calor que estavam vivendo intensamente, fora do comum, agora você imagina, esse calor 7 vezes mais. É o lago de fogo, enxofre. Você imagina, se as pessoas já reclamam que é calor, esse tempo atrás estava acontecendo, você imagina um lago de fogo que é 7 vezes mais. Se nós já não estamos suportando, você imagina lá no lago. Então o Senhor não quer que nós iremos para lá. O Senhor quer que nós nos arrependemos e busquemos a santa face dEle, para que possamos participar da glória celestial, da nova Jerusalém celestial, que é a promessa do Senhor, para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a palavra do Senhor chama hoje para o arrependimento. Antes da volta dele, ele fala: arrependei-vos, abandonar o pecado, abandonar a idolatria, abandonar a feitiçaria, a mentira, a falsidade, o adultério, a fornicação, a imoralidade, a inveja, a cobiça, abandonar o homossexualismo, práticas que o Senhor abomina na palavra de Deus. Pecados. Então o Senhor quer que nós nos se arrependamos enquanto é tempo, para que possamos escapar de tudo que vai acontecer ainda. Porque o que nós estamos vivendo é só os sinais, é só o começo. É como diz, é como uma mulher grávida, as dores de parto, e vai aumentando cada vez mais. A gente vê calor aqui, você vai no Rio Grande do Sul, é enchente, você vai em outro país, é ciclone. Você vê que o caos, os sinais que estão acontecendo na terra, mostram que Jesus está às portas. E a gente tem que estar preparado para o grande dia, para não ser pego de surpresa.
para não se fazer igual o povo lá em Noé, o dilúvio. O povo comia, bebia, estava dando-se em casamento, Noé pregava, avisava e o povo não ouvia ele. Veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Muitas pessoas vão estar despercebidos, vão estar dormindo e vão ser pegos de surpresa. Aí vai ficar para trás. Aí depois não tem mais jeito. Aí vai ser tribulação como nunca visto antes nessa terra. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. E sereis odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. Nessa época muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros, e se odiarão mutuamente. Então numerosos falsos profetas surgirão, e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas fiará. Aquele, porém, que continuar firme até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, com testemunho a todas as nações. Então chegará o fim. Então aqui o Senhor fala, se você hoje aí como cristão, você será afligido, você será odiado por causa do nome dele. Você está preparado para perder tudo por amor a Cristo? Está preparado para quando o anticristo chegar oferecendo a tua porta, você vai aceitar a marca ou não? Porque se você aceitar, você vai perder sua salvação. Mas se você não aceitar, você não vai ter poder de compra, você não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder trabalhar. E aí? Você está preparado para isso? Está preparado? Quando você vai passar por amor a Cristo? O Senhor Jesus ele fala, tome sua cruz e siga-me. É tomar a cruz, não é carregar uma cruz no peito ou no carro, é você tomar a cruz, é sentir na pele o que Jesus passou, o que os discípulos passou por amor ao Evangelho, por amor à tua palavra. Está preparado para isso? Então o Senhor chama hoje, que você tem que renunciar a este mundo. Está preparado para perder tudo, aquilo que você conquistou, aquilo que você tem. Por isso que o Senhor fala hoje, a gente não vai levar casa, não vai levar carro, não vai levar dinheiro, nem conta gorda. Porque nós nos pertencemos a esse mundo. O Senhor fala que tem uma promessa para você na Nova Jerusalém. Porque o reino de Deus não pertence a este mundo. O reino de Deus é a Nova Jerusalém celestial. Lembra que Jesus foi levado no alto do monte, em espírito arrebatado, e Satanás ofereceu todos os reinos do mundo para ele, e Jesus não se prostrou diante dele, porque Jesus deixou bem claro que o reino dele não era deste mundo. Então, o poder, hoje, o sistema que você vive, é do maligno, é tudo controlado, e ele quer fazer isso, controlar, agora de uma forma global, mundial, ou seja, tipo um comunismo chinês, só que de forma global. E já está acontecendo isso já. O Brasil, ele está sendo entregue aos poucos e as pessoas não estão percebendo. O Brasil está sendo comprado aos poucos, com esse governo que está aí, ó. Esse anticristo brasileiro. Então, eles vêm com o quê? A ordem através do caos. É onde entra a agenda, a nova ordem mundial. Onde eles querem implementar uma moeda digital única, uma moeda única, uma renda universal, um governo só. Aí é onde entra o governo do anticristo. Aquele que se opõe e se exalta de tudo que se chama Deus. Se parecer não ser como Deus. E sabe por quê que ele está fazendo isso? Porque ele sabe que o pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta. Porque ele já foi derrotado. Jesus na cruz do Calvário, ele esmagou a cabeça da serpente. Porque Jesus ele morreu, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou no terceiro dia. Venceu a morte. Assim como ele venceu, o Senhor chama hoje a gente, que a gente também pode vencer. Só que para a gente vencer, a gente tem que se arrepender.
e reconhecer somente Jesus Cristo como o único Senhor. Então, a palavra deixa bem claro que foi Jesus que esmagou a serpente. Ele que pisou na cabeça, vencendo a morte. Então não foi Maria que esmagou a cabeça da serpente. Tem muitos católicos que pegam e falam, Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Isso contradiz com a palavra, porque foi Jesus que venceu a morte. Foi Jesus que deu sua vida por você, por nós, por toda a humanidade. Ele que é o único digno de todo o poder, de toda a honra e toda a glória. Ele que é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Não existe outro além dele. Então é tempo do povo analisar a si mesmo, de olhar e a gente acompanhar o que está acontecendo para não ser pego de surpresa, porque o mundo está sendo preparado para um grande engano, e ele está usando tanto a política como a religião, principalmente a religião, porque o anticristo ele vai ter poder político, econômico e religioso na mão, e a tecnologia também vai estar tudo na mão dele, ou seja, controle total, ou seja, uma Babilônia a nível global. Aí você já pensou, como que você vai sair fora desse sistema? Como que você vai escapar de tudo isso? Só existe um caminho, Jesus Cristo, não existe outro. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 5, o Senhor fala, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é o único que pode mediar você até Deus. Ele é o único que pode te levar ao Pai. Não existe outro caminho. Maria não pode mediar. Maria não pode interceder. A palavra de Deus fala, só há um mediador. Não há outros mediadores. Porque dá contradição com a palavra. E quem prega que há outro meio de chegar-se a Deus, cuidado. Se vier um anjo com outro evangelho, cuidado. Até um anjo. A gente tem que estar muito atento. Por isso que a gente tem que ler as Escrituras, para a gente não ser enganado por falsos profetas ou por um outro evangelho que não seja da palavra de Deus, que não esteja dentro da Escritura. Continuando aqui em Mateus 24. E assim quando virdes a profanação horrível, da qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, ao ler o profeta Isaías disse, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sob o telhado de sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas, e para os que estiverem amamentando. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno nem no sábado. Então aqui, essa profanação foi 70 anos depois da morte e ressurreição, quando Israel foi invadida, Jerusalém, e se assentou no lugar santo. Aí onde ele disse, fujam para os montes. Aí os judeus daquela época se espalharam, os cristãos se espalharam, fugiram da perseguição. Aí foi espalhado entre as nações. Aí ele fala, aqui ele deixa claro, que a vossa fuga não fosse no sábado. Por quê? Porque o povo judeu, eles guardavam o sábado. O quarto mandamento, que foi guardar os sábados, não é domingo. Domingo não é o dia do Senhor. Jesus é o Senhor do sábado. Quem criou este domingo foi a igreja romana. E quem invadiu Jerusalém na época foi Roma. Foi o 6º reino que invadiu. Israel foi pelos egípcios, babilônicos, medo-persas, grego, Roma. E Roma, ele se levantou de novo. Ou seja, o 8º rei. E a história vai se repetir agora de novo no final dos tempos. Aí é onde entra o anticristo. Porque ele vai se assentar no lugar santo. Como já aconteceu, vai se repetir a história. Só que essa vez vai ser lá em Israel. Sabia que em Israel já estão construindo um 3º templo?
Já estão construindo mais um templo, sendo que o próprio Senhor diz que não habita em templos feitos por mãos de homens. E ele vai se levantar lá e vai se assentar e vai se dizer ser Deus. Porque os judeus rejeitaram o Messias que poderia salvar. Rejeitaram o servo do Senhor, que está em Isaías 53, o braço de Yahvé. Rejeitaram a pedra angular. Ou seja, os construtores que rejeitaram a pedra. Rejeitaram. E eles rejeitam até hoje. Rejeitam até hoje. Estão esperando ainda por um Messias. E esse Messias é um falso Messias. Um falso Cristo, que não tem nada de Cristo. É como diz em João 14:30. E eu para o Pai, mas virá um príncipe que não tem nada de mim. E esse príncipe é o que está governando o mundo hoje. Ou seja, Jesus fala, o mundo jaz do maligno. Então as pessoas hoje têm que tomar muito cuidado e ser vigilante, porque o mundo está sendo preparado para um grande engano. E a minha missão aqui é despertar você desse engano, para que você não seja pego de surpresa por esse falso Cristo, por esse falso Messias que eles estão querendo levantar como Deus. Ou seja, como o último governante do mundo. É como diz a palavra, né? Maldito o homem que confia no homem. E o número da besta, que está em Apocalipse 13, é o número de um homem. A gente tem que confiar em Deus, no Deus vivo, aquele que fez o céu e a terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos profetas. Não nesse Deus desse século, porque o Deus desse século, ele tem cegado o entendimento do povo. Aí o Senhor fala, o meu povo acaba perecendo por falta de conhecimento da palavra. Por isso que o Senhor fala que a gente tem que analisar as Escrituras. A Escritura ela foi feita para ser provada, para ser lida, para ser colocada em prática. Não é para deixar só aberto no Salmo 91. É para a gente ler e ver o que está acontecendo, se está encaixando com as Escrituras. Para não ser pego de surpresa. E o anticristo vai ter o poder religioso na mão. E o ecumenismo, Papa Francisco, está alinhado a isso. A ONU também está por trás disso. Todo esse caos, toda essa pandemia orquestrada, essas vacinas impostas à força, é isso que eles querem fazer. A meta deles é reduzir a população. Eles alegam que o mundo está cheio. O mundo está cheio, é nada. Aglomero, as pessoas são aglomeradas nas cidades. Se você vê a expansão de terra que a nossa nação tem, como que não cabe gente? Essa é a desculpa do sistema. É a desculpa dos globalistas, desta agenda maligna. E eles usam todos esses meios. Política, religião, vai usar todos os meios para enganar. Ou seja, Satanás, ele é o pai da mentira. Ele é o enganador, ele mente desde o princípio. Ele usa até a palavra de Deus para enganar o povo. Ele conhece, dizendo que Apocalipse, ele conhece a palavra mais que muitos crentes. Por isso que a gente tem que ler, tem que meditar, pedir direção de Deus. Porque o próprio Espírito de Deus, ele te ensina. Ele te orienta, ele te revela tudo o que está acontecendo. Você não precisa que ninguém te ensine, o próprio Senhor pode te ensinar. A palavra do próprio Deus. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado e da justiça. Não é eu, não é fulano nem Beltrano. É o próprio Deus que convence. O Senhor só manda a gente pregar o arrependimento, salvação e a volta de Jesus. Coisa que muitos pastores e muitas igrejas não estão fazendo. Só estão pregando prosperidade, só estão pregando riqueza, campanha, é disso, é daquilo. Usa da palavra de Deus para ganhar dinheiro no povo. Tirar a lã das ovelhas. Para tirar a lã das ovelhas. Roubando as ovelhas. Fazendo campanha de envelope, exigindo valores. Ou seja, os ladrões, né?
Os ladrões, os cães gulosos, que só pensam neles, ficam enriquecendo em cima dos fiéis, e usando a palavra de Deus ainda, obrigando a pessoa a dar dízimo, fazendo campanha disso, daquilo. Jesus não fazia campanha. Se você pegar nas Escrituras, Jesus, quando ele recebia oferta, era voluntária. Ele não saía pedindo dinheiro. As pessoas ajudavam ele porque ele ia lá e fazia as obras. E viam nele os sinais de maravilha e viu que ele era o Messias, o enviado de Deus. E as pessoas que recebiam as bênçãos, se arrependiam, se convertiam a Cristo, acabavam ajudando, mas de forma voluntária. E hoje não. Hoje muitos usam da palavra de Deus para ganhar dinheiro. Eu não vim aqui pedir dinheiro, eu não vim aqui fazer profecia para você, profetiza, então de profetiza, que você vai ter vitória, que você vai ter bênção. Eu não vim aqui revelar CPF, como muitos fazem, com espírito de adivinhação. Não. Eu vim aqui pregar a palavra, para mostrar para você não ser enganado, para você despertar. Tudo que eu faço é dos meus próprios recursos, né? Deus provê tudo. Eu trabalho, graças a Deus, não preciso de ficar nas costas de ninguém. A minha missão é trazer o Evangelho, para que você não seja enganado, tanto pelas falsas igrejas, pelas falsas religiões, e por esse falso Cristo que está sendo preparado no mundo. É só para alertar. É um alerta. É para você despertar do engano. Continuando, versículo 21, Mateus 24. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, se alguém vos anunciar, onde que está Cristo, eu ali, ou aqui, não acrediteis. Pois se levantarão falsos cristos, falsos profetas, apresentarão grandes milagres, prodígios, para, se possível, iludir até os eleitos. Olha aqui. O anticristo, ele vai fazer sinais, ele vai fazer até maravilhas, para enganar, se possível, até os eleitos. Hoje as pessoas estão apostatando da fé. Muitas pessoas não creem mais em milagres, através da fé, através da oração. Muitas pessoas estão buscando outros meios alternativos de cura. E hoje, com a tecnologia, hoje com um chip implantado dentro da cabeça de uma pessoa, a pessoa pode até voltar a ter movimento. E é isso aí que o anticristo já está fazendo. Usando a ciência. A fé não existe mais, agora é ciência. A ciência salva, a fé não salva mais. Aí é onde entra falsos milagres. Então o anticristo, através da tecnologia, ele vai fazer falsos milagres. Vai fazer a pessoa andar. Vai fazer o cara voltar a mexer o braço, que ele não mexe mais. Então vai fazer sinais. Sinais e maravilhas. Aí a pessoa vai lá e põe um chip dentro da cabeça. Aí, sei lá, né? Se cai na mão errada, né? Uma tecnologia dessa. O que não pode acontecer com essa pessoa? Ela pode ser controlada facilmente. Aí é onde entra a marca. Na mão direita ou na testa. Agora você imagina a pessoa com uma tecnologia sendo implantada dentro dela. Então ele vai poder fazer o regaço. Ele pode poder apertar o botão e controlar todo mundo. Através de quê? Tecnologia. Então temos que vigiar. A tecnologia é um meio que o anticristo vai usar para controle. Até para controlar a pessoa. É como se fosse um zumbi. A pessoa vai como um zumbi, correndo de um lado para o outro. Se você ler Daniel, capítulo 12, versículo 4, o anjo fala assim para Daniel: Daniel, sela essa palavra. No final dos tempos, muitos correrão de um lado para o outro, e a ciência se multiplicará. Ou seja, o conhecimento, o saber vai se multiplicar, fora do comum. E é o que já estamos vivendo.
através de tecnologia, através de inteligência artificial. Olha só, a intenção do sistema é esse, é controlar as pessoas, é manipular as pessoas. E nós não podemos deixar esse sistema te controlar. Foi assim na China, lá, o comunismo. Hoje as igrejas que estão em pé lá, elas é aliada ao comunismo. Tem a foto do Xing Ling lá dentro. E o anticristo, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai exigir adoração. Ele vai exigir uma adoração para ele. Ele vai decretar um dia para ele de adoração. Ele vai exigir uma marca na mão direita ou na testa. Ou seja, através da tecnologia. E sem essa marca, você não vai ter poder de compra. Você vai entrar no lugar e vai falar, você tem a marca? Hoje a gente usa cartão de crédito, ainda tem o dinheiro físico, né? Tem o cartão de débito, hoje você já usa o celular. Então eles vão acostumando. Vamos digitalizar tudo. Vamos controlar, vamos fazer um povo ficar acostumado. Aí chega na hora da marca, vai ser facilmente para a pessoa aceitar. Porque a pessoa já está alinhada com a tecnologia. Hoje a gente usa o celular, o cartão de crédito para poder pagar uma conta. Sim, já que vamos aproveitar o sistema para lutar contra o sistema. Lutar contra o engano. Porque ele vai usar todas as artimanhas para enganar, se possível, até os eleitos de Deus. Então ele deixa claro, vai fazer sinais, maravilhas. Vede que eu pronunciei a voz, portanto se vos disserem que ele está no deserto, não saia, ou ainda ele está ali, mesmo nos cômodos de uma casa, não acredite. Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até no Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, se reunirão os abutres. Imediatamente, após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará mais a sua luz. E as estrelas do céu cairão, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão, e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu, com poder e majestosa glória. Ele enviará seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos, os quatro ventos de uma outra extremidade do céu. Então aqui, o maior sinal da volta de Jesus é o sol escurecer. Quando o sol não poder dar mais seu brilho. Quando a lua não dá mais sua luz. E quando você vê as estrelas do céu cair, como uma figueira. Esse é um dos maiores sinais que você vai vivenciar e vai ver quando Jesus voltar. Aí você vai saber que Jesus já está às portas. Ele não deixa o dia e a hora, mas ele deixa os sinais. Sinais. E os sinais que estão acontecendo hoje, que o Senhor está nos alertando, é para arrependimento. A terra gemendo, como bois de parto. Porque a terra já não suporta mais o pecado do homem. O pecado já subiu às narinas de Deus. E a terra sente, a natureza sente, por causa da maldade, por causa da iniquidade e por causa da ganância. Então nós temos que estar preparados, vigilantes, despertos, e não ser pego de surpresa, assim como nos dias de Noé. E comiam e bebiam. Então, atente-se aos sinais, busque a palavra, medite, busque o Senhor enquanto se pode. Há tempo ainda para arrependimento. Portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabei que está próximo o verão. Da mesma forma, vós, quando virdes todos esses acontecimentos, sabei que ele está muito próximo às portas. Com toda certeza vos afirmo
que não passará esta geração até que todos os eventos se realizem. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Assim como aconteceu nos dias de Noé, também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida, comendo, bebendo, casando, oferecendo-se matrimônio, até o dia que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Dois estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, um será arrebatado e a outra ficará para trás. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo entendeis isto, se o proprietário de uma casa soubesse a que hora o ladrão ia se roubar, se colocaria em sentinela, e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento que você menos esperar. Aqui fala que quando o Senhor voltar, um será levado e outro será deixado. Aqui já cai a heresia de um arrebatamento secreto. Mais uma doutrina de Ellen White. Pessoas desaparecendo, como na novelinha do Odir Macedo. Ninguém vai desaparecer. Se você olhar na Bíblia, o único homem que desapareceu foi Enoque. Deus o arrebatou. Mas ninguém viu ele sendo arrebatado. Aqui nesse caso, todo olho vai ver. Elias foi arrebatado por um redemoinho. Se você olhar em Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, fala aqui, ó, no versículo 7, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Então não é secreto, todo olho vai ver, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente assim será. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então aqui ele fala, eis que eu venho com as nuvens. Então, todo olho vai ver, todo joelho vai se dobrar, até aqueles que o crucificaram, que foi o povo dele lá, na época que rejeitou ele, os consultores, eles vão ver. E aqui fala, todo olho verá. Se você for em Atos dos Apóstolos, vamos aqui no livro de Atos. Capítulo 1. Fala aqui, ó, capítulo 1 de Atos, o versículo 10 e o versículo 11. E aconteceu que, estando ele com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, surgiram junto deles dois homens vestidos de branco. E os comunicaram, homens galileus. Aqui é 2 anos já falando para os discípulos. Por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi levado ao céu, retornará do mesmo modo como viu subir. Assim como Jesus subiu, e uma nuvem o envolveu, assim ele virá sobre as nuvens. Lá em Apocalipse já confirma, e todo olho verá, e ele descerá sobre as nuvens. Então não existe esse negócio de arrebatamento secreto. Isso é heresia. Isso é mentira. Isso é de profetiza. Não existe arrebatamento secreto. E todo olho vai vir. Mas um será levado
outro ficará. Uns para alegria, outros para vergonha, porque não deram ouvido à verdade. Aí o Senhor fala assim, mas por que está acontecendo? Por que Deus já não acaba com tudo isso? Nós vamos em 2 Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, o apóstolo Paulo também, ele fala sobre a volta de Cristo. Para você ver, Daniel recebeu uma profecia lá atrás, sobre o fim dos tempos. Se você ler o capítulo de Daniel 12, fala sobre o final dos tempos. Deus usou profetas do Antigo Testamento. Jesus, o apóstolo João, que escreveu o livro de Revelação, o apóstolo Paulo também, nas cartas dele, em 2 Tessalonicenses, olha o que ele fala aqui, no capítulo 2, o anticristo e o retorno de Jesus. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, os suplicamos, que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciados, nem fiqueis amedrontados, por causa de profecia, palavra ou carta atribuída indevidamente sem a nossa autoria, como se o dia do Senhor tivesse chegado. Então aqui o apóstolo Paulo já deixa um alerta. Olha como é que encaixa com Mateus 24. Ele fala, cuidado com certas profecias. É a mesma coisa chegar uma pessoa e falar, ó, Deus profetizou isso, sendo que não mandou falar nada. Ó, Deus está te dando uma profecia, uma revelação que vai acontecer isso. Quantos profetas a gente viu aí durante esse tempo da pandemia trazendo revelação e profecia e não se cumpriu? 2022, na época de campanha política mesmo, teve pastores na internet falando que o Lula não ia subir a rampa. Que o Lula não ia subir a rampa. No entanto, ele subiu. Aí eu falo, profetas de Baal, né? Fala coisas que Deus não mandou. Ou seja, qual Deus dele, né? Deve ser o diabo, né? Porque de Deus não é. Porque tudo que Deus fala se cumpre. O que Deus fala está aqui, ó, na palavra, na Escritura. O próprio Senhor é a palavra que se fez homem no meio de nós. O próprio Cristo, que deixou sua glória, sua divindade e se fez homem no meio de nós. A palavra que esteve no meio de nós. E tudo ele profetizou. Profetas que Deus usou. Livro de João. Apóstolo Paulo está aqui falando, homens de Deus, homens tementes ao Senhor, profetizou. E hoje está se cumprindo. Aí as pessoas ficam atrás de revelação. Ah, eu vou atrás de profecia. Eu vou lá naquela igreja lá, porque ela profetiza. Vai lá. Igual na minha cidade, no tempo dos milagres, foi uma profetisa, aquela menina jovem, não lembro o nome dela mais. Que Deus vai te dar uma vitória, que Deus vai te dar bênção. Aí começa, com um monte de profecia. Sendo que o Senhor fala para a gente se preparar para o fim dos tempos. Aí traz um monte de revelação. A gente tem que tomar cuidado com certas revelações. A verdadeira revelação está aqui em Isaías 53, que é o braço do Senhor, que é Yahvé. O servo sofredor, aquele que deu a vida por nós, pelos nossos pecados, por toda a humanidade. Maior revelação do que essa, prova de amor que tem desse Deus, que deu o seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Não existe maior revelação do que essa. Profecia. Quer profecia? Leia a palavra. Não vai atrás dessas pessoas que vêm com revelação. Ah, eu vou te dar uma profecia hoje, que Deus vai te dar isso. Cuidado. Cuidado, que você pode estar sendo enganado. É como o apóstolo Paulo diz aqui, ó. Por causa de profecia, palavra ou carta atribuída indevidamente sem a nossa autoria. O apóstolo Paulo alertando a igreja. Cuidado com profecia indevida. É a mesma coisa se eu vim aqui trazer revelação, trazer profecia. Ó, Deus vai mudar a sua vida. Ó, isso vai ser sua vida vai ser um mar de rosa. É mentira, eu estaria mentindo. Isso aqui o Senhor fala para a gente se preparar para o que está acontecendo.
Tem muitas coisas que a mídia esconde do povo. E as pessoas não sabem o que está acontecendo. Tem muita gente que está dormindo. Tem muita igreja que está dormindo ainda. Independente se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, tem muita gente que ainda está dormindo. Está igual as virgens imprudentes. As 10 virgens, né? Só 5 estavam vigiando. Mas 5 dormiram. Não estavam preparados, cheios de azeite. E foram pegos de surpresa. Mesma coisa. A igreja tem que acordar. O povo de Deus tem que acordar. Temos que levantar. Não podemos deixar esse sistema fazer o que quer com a gente. Nós, como cristãos, você aí, seja você católico, seja você evangélico, tem que acordar desse engano. Tem que despertar, começar, reunir com familiares, com vizinhos, com amigos. E a gente só vai vencer através da oração, através do jejum e através do arrependimento. Não é fazer jejum para trocar de carro, não. Não é fazer jejum para Deus mudar a minha situação financeira. É jejum de arrependimento. O Senhor fala na palavra que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais será acrescentado. O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? Primeiro vem a obediência à palavra. E praticar a justiça. O que é praticar a justiça? É ajudar os órfãos, viúvas, os mais humildes, os necessitados, é socorrer os que mais precisam. Isso que o Senhor quer. É onde fala em Tiago 26. A verdadeira religião é amparar os órfãos e as viúvas. E não se corromper com o mundo. E não se corromper com a imoralidade. E não se corromper com o adultério. E não se corromper com a idolatria. Não se corromper com a feitiçaria. Com as coisas que o Senhor não se agrada. Os prazeres deste mundo. É praticar a justiça. É praticar o bem ao próximo. Pensar no próximo. Se colocar no lugar do próximo. Essa é a verdadeira religião. Hoje existem várias religiões, mas a verdadeira está aqui, ó, em Tiago 1,26. É viver o Evangelho. É praticar o Evangelho. É pegar a Bíblia, ler, e não só ler. Porque não adianta eu conhecer a Bíblia toda, mas eu não viver no dia a dia. Não viver dentro de casa. Não viver na rua. Não viver no trabalho. Então essa é a verdadeira religião. É viver a palavra. Conhecer, qualquer um pode até ler e conhecer. Mas temos que viver. Temos que se preparar. Então eu não vim aqui trazer que você vai ter vitória, que você vai ter bênção, que é isso aqui, não. Eu vim pregar aqui a verdade. É o que está na palavra. É o que está acontecendo, que nós temos que estar preparados. Vigilantes e despertos. Para que não seja pego de surpresa. Então, se você tiver uma Bíblia na sua casa, comece a ler. Comece, debulha. Pega esse livro e comece, vira ele de ponta cabeça. Não deixa só lá parado. Aí procure viver também, praticar. Colocar em prática. Aí assim você está buscando o reino de Deus e a justiça. E praticar a justiça. É isso que eu quero. Então, é tempo da gente estar preparado. Continuando aqui, a profecia, através de apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses. Não nos deixou enganar de forma alguma por ninguém. Porque antes daquele dia, virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus. Ou é objeto de adoração ao ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Onde ele vai se sentar? No terceiro tempo. Ele vai se sentir como Deus, mas ele não tem nada de Deus. E ele vai falar aquilo que o povo quer ouvir: paz, prosperidade e segurança. E Jesus deixa alerta em Mateus 24: quando falarem de paz e segurança, haverá destruição. O próprio Senhor Jesus nos alerta hoje, já alertou aquele tempo, está nos alertando hoje.
Então se viu um homem se dizendo ser Deus, prometendo tudo aquilo que o povo quer: riqueza, prosperidade, bênção. Cuidado para que ninguém vos engane. Se você quer bênção na sua vida, se você quer vitória na sua vida, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Andai em obediência à palavra, praticar a justiça, e o restante o Senhor acrescenta. O Senhor não deixa faltar nada. É assim. Se a gente buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele, ele não vai deixar faltar nada para você. Deus não provê para os passarinhos? Os passarinhos guardam em celeiros seus alimentos? Não. E como que eles se alimentam? Verdade. Se passarinhos, se Deus provê para eles, vós sois mais importantes que os passarinhos. Então, é o Deus vivo que vai prover para você. Então, o Senhor quer hoje nos alertar a sair do engano, principalmente religioso, porque ele está usando a religião também. Quanto tem pastores aí que obrigou muita gente a tomar vacina? Ponhando, usa máscara, senão você vai ficar doente. Cadê a tua fé? Aí onde Jesus fala, um dia que eu voltar, será que acharei o pé na terra? A nossa fé tem que ser alicerçada em Jesus Cristo, naquele que morreu por nós, naquele que deu sua vida por nós. E é nele que a gente tem que se firmar, na rocha. Ele é a rocha, ele é a pedra, não é Pedro. Pedro não é a pedra. Aí tem muita gente que fala, Pedro é a pedra. Não, não é Pedro. Quando ele fala isso para Pedro, ele se refere a ele mesmo. Eu sou a pedra. Jesus fala, eu sou a pedra. Não é Pedro. Aí criaram mais essa, que Pedro é a pedra. Jesus disse para Pedro somente, cuide das minhas ovelhas. Só isso. Mas a pedra se referia a ele, porque ele é a pedra angular. Ele é a pedra angular rejeitado pelos construtores. Ou seja, Jesus se tornou pedra de tropeço para os construtores. E você sabe quem são os construtores dessa nação brasileira? Maçonaria. A maçonaria é os construtores dessa nação. Israel, essa ligação com o Brasil, tudo encaixa, profecia bíblica. Por que essa aliança com o Brasil e Israel? Entendeu como é que é? Olha o engano. Olha o engano. O anticristo querendo se assentar no lugar santo, se parecer como Deus. E Jesus tornou pedra de tropeço para eles. Por isso que eles rejeitam ainda. Fica adorando um Deus morto. Jesus não está morto mais não. Jesus está vivo, à direita do Pai, com grande poder e glória. Sabia quando você se prostra em frente a uma imagem de escultura, ou em frente de uma cruz, com um Jesus ali morto, uma imagem de Jesus, e você beija o pé daquela cruz, você está praticando idolatria. Gálatas 3, o Senhor fala, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, porque Jesus se fez maldição por nós. A maldição que era para cair sobre nós, caiu sobre ele. Então quando você beija uma cruz, ou pega uma cruz, onde tem um Jesus ali crucificado, morto, você está praticando idolatria. Você está adorando um Jesus morto. E Jesus não está morto. Jesus está vivo, com grande poder e glória à direita do Pai. Ele não está morto. Ele não está mais numa cruz. Ele foi tirado de uma cruz, colocado no sepulcro. Venceu a morte e ressuscitou. Assim como ele venceu, nós também podemos vencer. Nós podemos vencer o pecado. Nós podemos vencer este mundo. Todos aqueles que morreram em Cristo, sabia que ele vai ressuscitar? No grande dia, ao som da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Está em Tessalonicenses 1. Então, se você morreu hoje sem Cristo, para onde você vai? Você vai
pro inferno. Vai pro inferno. Rapaz, que eu vou te falar. Lago de fogo. Se morrer sem Cristo, vai perder a salvação. É morte eterna. Ou seja, a segunda morte. Aí todos serão ressuscitados. Primeiro os que morreram em Cristo ressuscitarão. Seus corpos serão glorificados. Depois os vivos serão arrebatados no grande dia, onde todo olho vai ver. E depois os que morreram sem Cristo, ou seja, também ressuscitarão, serão julgados, conforme o que está escrito no livro da vida lá. Vai ser julgado. Vai abrir-se os livros e serão lançados no lago de fogo. Ou seja, a segunda morte. Por quê? Porque rejeitaram a verdade. Ou seja, os construtores rejeitam a verdade. Porque Jesus se tornou pedra de tropeço para vocês. Se não se arrepender hoje, vão perecer. E o Senhor Jesus não quer isso para ninguém. O amor dele é tanto que ele não quer que ninguém pereça. E o Senhor, ele não se alegra com a morte do ímpio. Não. Onde Deus se alegra? A gente, como cristão, a gente não quer que você pereça também, mas para que você tenha um encontro com o Senhor. Aí as pessoas falam, mas como que eu faço isso? Se tiver uma igreja séria próxima de você, que prega evangelho, vai nessa igreja. Igreja séria, que prega a verdade. Encontre uma igreja séria mais próxima. Ou na sua casa mesmo, busque a Bíblia. Ore em secreto. Busque a face dele, porque ele é justo e fiel para perdoar os nossos pecados. Então busque uma igreja séria mais próxima. Que prega a verdade, que prega a palavra, que prega arrependimento, que prega a salvação, que prega a voz de Jesus. E não fica aí pregando só vitória, bênção, engano, campanha disso, campanha daquilo. Que prega a verdade, que prega o evangelho da cruz. Evangelho da cruz. Continuando aqui, em 2 Tessalonicenses. Aquele que se opõe se exalta acima de tudo que se chama Deus. O objeto de adoração ao ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Como já falei, né? Vai se assentar no terceiro tempo. Não vos lembrais que eu costumava compartilhar convosco acerca dessas coisas? No entanto, vós sabeis que o que está detendo neste momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o ministério da iniquidade já está em operação. Ou seja, o anticristo ele já está operando. Ele já está aqui na terra operando. Montando todo o teatro. Começou com a pandemia. Começou com o teatrinho dele. Apesar que ele já vinha operando fazia tempo, né? E ele vai usando toda a estratégia. Política, religião, falsos profetas. Então ele vai usando todos os meios. Ele é estratégico. Satanás é estratégico. E a gente, como cristão, seja você católico, evangélico, não importa a religião, a gente também tem que estar atento a isso, para não ser enganado. Por isso que o Senhor fala que a gente tem que ler as Escrituras. A gente tem que provar ela. Não é ficar de enfeite. O único que pode te libertar é a palavra. A palavra que se fez carne no meio de nós, que é Jesus Cristo. E se você for lá em João 8,32, o Senhor fala, conhecereis a verdade, e a verdade libertará. E a única verdade que pode libertar o ser humano é Jesus Cristo. Continuando aqui, em 2 Tessalonicenses. Então, plenamente será revelado o perverso, a quem o Senhor, Jesus, matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda.
Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas, engano proveniente da injustiça, para os que estão perecendo, porque rejeitaram o amor à verdade, que o poderia salvar. Então aqui, o aparecimento dele é de acordo com a ação de Satanás. Todo tipo de engano. Para os profetas, usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro, revelando isso, trazendo profecia que Deus não mandou. Profecia está na palavra. Revelação está aqui, na palavra de Deus. Não existe mais revelação em palavra. E aqui, ó, com poder, sinais e maravilhas. Vai fazer sinais, vai fazer maravilhas. E Jesus também falou, cuidado, porque ele fará sinais, fará maravilhas, provenientes da injustiça. E por este motivo, que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Ou seja, Deus mesmo permite o espírito do erro para aqueles que não creem na verdade, creem na mentira. Mas o Senhor está te dando um alerta ainda. Está te dando um tempo, um aviso para você botar a sua vida em ordem com o Senhor. Para botar a sua vida em ordem com Cristo, com Deus, para que você seja salvo. Se você, tua casa, tua família. Então o Senhor quer isso para nós. Arrependimento. E falando em arrependimento, a gente vem falar de um pecado gravíssimo hoje, que é a idolatria. A idolatria predomina essa nação. Porque foi levantada uma deusa. Foi levantada uma rainha. Uma rainha. A rainha do céu e da terra. Que a própria Escritura contradiz. Porque foi uma imagem encontrada dentro de um rio, feito por mãos de homens. Se Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, você imagine uma imagem, escultura. Você imagine uma imagem. Esses ídolos que nada pode fazer pela gente. O primeiro mandamento do Senhor fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, e não farás imagens, nem do que está no céu, nem na terra e nem nas águas debaixo da terra. Lá ele fala que não vai fazer imagem nem de Jesus, nem de anjos, nem de Maria, nem de santo nenhum, nem de pombo, nem de aves. A própria Bíblia fala, a palavra do Senhor. Não vai fazer imagem de nada, nem prestar culto, nem adoração e nem gesto de respeito. O Senhor condena. Aí é onde entra. Por isso amaldiçoa de terceira até a quarta. Mas pratico misericórdia até 1000. Os que obedecem aos meus mandamentos. Então, muitas vezes, uma nação sofre por causa da idolatria. Foi assim com o povo de Israel. Quantas vezes o povo de Israel foi levado em cativo? Egito, Babilônia, Assíria, Medo-Pérsia, por causa do quê? Da desobediência. Porque em vez de cultuar o Deus vivo, cultuava ídolos. Se misturou com mulheres pagãs. E começou a trazer esses ídolos para dentro de Israel. Olha o Brasil hoje. Quantas crenças religiosas. Aí nego fala, não, religião salva. Religião não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo. A verdadeira religião, como eu disse, está em Tiago 1,26. Essa é a verdadeira religião. Aí as pessoas estão cultuando outros deuses. Aí onde o anticristo, quando ele se manifestar, ele vai se levantar com tudo que se chama Deus. Não é só o Deus vivo, o Deus dos crentes, mas também os deuses. Ele vai se levantar. Ele vai querer estar por cima. Por quê? Porque ele é um principado. É o príncipe deste mundo que já está condenado.
O próprio Jesus fala, o príncipe deste mundo já está condenado. Só lhe resta pouco tempo para que ele seja destruído de uma vez pela boca do Senhor, na sua vinda gloriosa. Então, ele vai trazer todo o poder sedutor. Ou seja, o príncipe que controla todos os principados de cada nação. E o principado dessa nação age por trás de uma deusa chamada de Rainha do Céu e da Terra. Não precisa nem falar que todo mundo conhece. É um principado que age por trás. Aí você põe dentro da sua casa, você acha que aquilo ali é de Deus, tem um espírito maligno dentro da sua casa e você não sabe. Aí por isso que muitas pessoas sofrem enfermidade, doenças, adultério, traição, discórdia dentro de casa, vícios. Porque as imagens, cultura, por trás existe um espírito enganador. Existe um espírito maligno. E ele traz esses outros espíritos. Adultério, enfermidades, espírito de enfermidade, espírito de discórdia, espírito de traição, que eu falei, adultério, e outros vícios. Ou seja, legiões de demônios. Aí você tem dentro da sua casa. Aí a pessoa não consegue se libertar de um vício. Por quê? Porque dentro de casa tem espírito maligno. Como é que Deus vai operar se você presta culto a um outro Deus? Lá em Oséias 4,12 fala assim. Olha o que Deus fala para Oséias, profeta Oséias. O meu povo bebe muito vinho. Pede a um pedaço de pau e a vara lhe dá resposta. E por trás existe um espírito de prostituição que os enganou. Aí assim a pessoa deixa de adorar o Deus vivo para adorar aquilo. Por quê? Por falta de conhecimento da palavra. Aí onde o Senhor fala, o meu povo presta por falta de conhecimento. Então está adorando um espírito enganador. Ah, mas ele fez milagre. Sim, ele vai fazer. Se o anticristo vai fazer sinais e maravilhas para enganar o povo, você acha que ele também não age por trás dessas imagens de cultura para fazer maravilhas também, sinais para te enganar? Olha aí, tem pastores. Tem pastores. Você acha que usa o nome de Jesus? Nem todos. Eles usam o nome de Jesus, mas está expulsando por Beelzebul. Porque vai atrás de mesa branca, vai em macumbaria, vai buscar outras técnicas de conhecimento para atrair gente para a igreja. Aí acontece sinais. A estratégia do maligno, esses falsos profetas. Na minha cidade tem pastor, é hipocrisia, né? Aí ele vai lá e posta no Face, cuidando das ovelhas. Tira foto, põe no Facebook, levando cesta básica e posta, para mostrar que está fazendo. A salvação não é por obras, para que ninguém se vanglorie. A salvação é pela fé em Jesus. Não é por obras. Não adianta eu fazer caridade. Não adianta eu fazer coisa para o próximo. Mas não viver pela fé. Não adianta nada. Aí os caras vão lá e se mostram, cuidando das ovelhas. Tira foto. Aí vai lá no Facebook, ajudando com cesta básica, para se mostrar. Está fazendo obras. Para se mostrar. Ou seja, a salvação não é por obras para que ninguém se vanglorie, mas sim pela fé. Olha como é que o maligno usa. O cara vai lá em outros lugares, busca conhecimento em outras áreas para atrair gente para a igreja. Então a gente tem que tomar muito cuidado com certas igrejas. Você tem que saber dos frutos daquele pastor, daquele membro que prega a palavra. Você tem que saber os frutos dele. Porque você conhece a árvore somente pelos frutos. É pelos frutos. Como é que ele é com a família, como é que ele age com a família, com os filhos, como é que ele é na rua no dia a dia, como é que ele é no trabalho. É pelos frutos que você conhece. É assim. Então temos que tomar muito cuidado com falsos pastores que usam da palavra do Senhor para enganar.
para fazer uma lábia, uma lavagem cerebral. Se você não dá o dízimo, você vai para o inferno. É assim, usa versículos, mas não lê a Bíblia, o texto e o contexto. Se você for lá em Deuteronômio 14, o Senhor fala assim, o verdadeiro dízimo era, acho que era trienal, né? Tem o trienal, tinha o anual e tinha o semestral. Tinha um de cada 3 anos. E lá o dízimo era alimento. E era para os levitas que cuidavam dos templos, do tabernáculo. Aí o Senhor fala lá, comendo o dízimo, mas não desampare o órfão e a viúva. Ou seja, a pessoa podia comer do dízimo. Deuteronômio 14 fala, é só ler o capítulo inteiro, o texto e o contexto. Comendo o dízimo, mas não desampare nem o órfão nem a viúva, e nem os peregrinos. Ou seja, podia comer, mas ajudar aqueles que precisam, não desamparar os que mais precisam. Esse é o verdadeiro dízimo. Agora outros pastores usam aí do dízimo, pega lá do povo, usa versículos, está roubando de Deus. Você não está roubando. Se você pegar hoje 10% do seu salário, for lá e comprar uma cesta básica ou 2 cestas básicas e ajudar quem precisa, agrada mais o Senhor do que você sustentar falso pastor, sustentar canguroso ou falsos profetas. É o Senhor fala na palavra, falsos profetas usando o nome dele. E a gente tem um trabalho nesse evangelho, não é só preparar o povo para despertar do engano, mas também para denunciar esses falsos profetas. Jesus, ele batia de frente com os falsos profetas, com os religiosos da época. Jesus não passava a mão na cabeça. Para denunciar esses falsos que dizem ser pastores. O único verdadeiro pastor é Jesus Cristo. Ele que pode salvar, não é eu, não é fulano, não, é Jesus. É a tua fé nele. Então, a gente tem que estar atento. Falsos profetas, falsos cristos que virão. Então temos que ler a palavra e estar preparado, porque o grande dia do Senhor está próximo. Continuando aqui em questão da idolatria. Então falando aqui dos espíritos que agem por trás, espíritos enganadores, aí onde levantaram a Aparecida como Deus. Se você ler em João não, Apocalipse, olha aqui como é que a palavra deixa bem claro. Olha aqui, Apocalipse 4. A visão e a majestade de Deus que o apóstolo João tem. Aí fala aqui, ó. Depois dos acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que ouvira, como trombeta. Falando comigo, chamou: sobe para aqui e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer. Imediatamente aqui o apóstolo João, ele vê, ó, tomado pelo Espírito, estava um trono no céu. Estava nele assentado alguém. Aquele, pois, que estava sentado tinha fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris, parecendo uma esmeralda. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Via sentados sobre eles 24 anciões, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então aqui, você não vê Maria ou Aparecida ali, na visão de João. Aí a igreja, a religião criou que Maria foi a ascensão ao céu e virou rainha. Então se ela virou rainha,
Por que ela não está na visão de João? Se ela virou rainha, ela tem que estar aqui na visão de João. João ia ver ela lá, mas ele não viu. Ele só viu um trono e o homem assentado nele. E 24 anciões. E os 7 Espíritos de Deus. Onde Maria está aí como rainha? Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado com doutrinas de homens. Maria, ela era uma serva também de Deus. O galardão dela está garantido, o paraíso está garantido. Aí eu faço uma pergunta para você, católico. E o seu galardão? Então Maria não está como rainha do céu. Ela está no paraíso, desfrutando das bem-aventuranças. Mas ela não está sentada como rainha. Ela está aqui, nessa terra, sentada como rainha. Ou seja, um Deus, né? Como um falso Deus. Uma falsa deusa. Levantados por mãos de homens. Salmo 115 fala: tem mãos e não apalpa, tem olhos e não vê, tem boca e não fala, tem ouvidos, mas não ouve, e nenhum som emite sua garganta. Se tornam semelhantes os que fabricam e os que seguem. O próprio Salmo exortando. O primeiro mandamento fala que não é para fazer imagem. Oséias 4,12 falando que por trás de uma imagem existe um engano. Aí a pessoa vai lá e é parecida. Leva foto, leva roupa de familiar, vai consagrar a essa deusa. Está consagrando ao espírito maligno. Olha aí o erro do povo. O que o povo de Israel cometia, se comete nos dias de hoje. Só mudou os tempos. Está vendo que o povo como que perece? Por falta de conhecimento. Por isso que a gente tem que ler, amados, para não ser enganado. Eu era idólatra também. Eu tinha isso na minha casa. No dia que eu tirei, eu nunca mais sofri de enfermidade. Eu gastava 300 a 400 reais de farmácia no mês. Hoje, para mim tomar um remédio, só foi em último caso. Mas é difícil. Porque se você tem um Deus vivo na sua vida, você pode ter qualquer enfermidade. Se você falar, profetizar, buscar a cura, o Senhor te cura. E o Senhor quer curar esta nação. E o Senhor quer curar esta cidade. Principalmente dessa idolatria. Se as pessoas já são enganadas por esses espíritos enganadores que agem por trás de uma imagem, você imagina o anticristo quando estiver no poder. Porque a imagem, ela vai ter poder de falar através da tecnologia. Ela vai ter poder de falar para que o adore. Quem não adorar vai ser morto. Quem não aceitar sua marca não vai poder trabalhar, não vai poder vender, nem comprar. Então, se as pessoas já acreditam no espírito enganador que age por trás de uma imagem, imagina o anticristo. Por isso eu venho te alertar hoje, arrependa-se. Não deixe de ser enganado mais. Não deixe de ser enganado por esses espíritos enganadores. Tira de dentro de sua casa esses ídolos. Mas não adianta só tirar, mas tem que tirar também do coração. É como diz no comecinho da pregação, em Ezequiel 6, fala que os altares idólatras serão destruídos. Se o seu coração estiver seguindo outro Deus, que não seja o Deus vivo, vai ser destruído. Porque segue o mesmo Deus, segue outros deuses. Todos os altares idólatras. O altar é o nosso coração. Onde está o seu coração? Está no Deus vivo? Ou está num Deus, num ídolo? Então, cuidado. Não adianta só tirar a imagem, mas tem que tirar do coração também. Tem muita gente que tira a imagem de casa, mas no coração ainda tem. Outra doutrina que a igreja criou, que Maria é advogada. Se Maria nem está lá como rainha, porque não está na visão de João, porque se ela tivesse, ela teria que estar lá, ela teria que ver. Ele viu a majestade de Deus, ele foi arrebatado no espírito.
E não estava Aparecida lá, não estava Maria, não estava ninguém lá. Só o Deus vivo, o próprio Senhor, e estava lá os 24 anciões que vão julgar no grande dia. Eles vão ter poder de julgar. Os 24 anciões e o próprio Deus sentado no trono. Não está Maria lá, à direita nem à esquerda. Só Jesus está sentado ao Pai, à direita dele. Ele tem o poder e a glória. É Jesus que tem a chave da vida e da morte. Apocalipse 3, no versículo 7, o Senhor fala: eis que possui a chave de Davi. O que eu abro ninguém fecha, o que eu fecho ninguém abre. Não é Satanás que tem a chave, porque Satanás já perdeu na cruz, na morte e ressurreição, quando Jesus venceu a morte. Então, Jesus tem a chave da vida e da morte. Ele tem poder sobre a minha vida, sobre a sua vida. Eu não tenho direito de tirar a minha vida. Quando a pessoa se suicida premeditadamente, ela está tirando a vida dela, sem a permissão de Deus, sem a permissão do Senhor. Aí a pessoa perde a salvação por causa disso. A gente não tem poder de tirar a própria vida. Só Jesus. Ele que determina um dia que eu vou e um dia que eu vou, enquanto tem que continuar. Ele tem o poder. É Ele a honra e a glória. É a Ele que devemos a honra e todo o poder e a glória. Então, continuando. Quem estiver servindo a outros deuses, se não se arrepender, vão ser eliminados, vão ser destruídos. Ezequiel 6. É tempo de analisar, arrepender, buscar a face do Senhor, para que você seja salvo. É como diz, a salvação é pela fé. E a salvação é individual. Eu não posso salvar ninguém, mas o Senhor que salva, através da palavra, através da pregação. Ele que te liberta desse engano, da religião, do engano que está acontecendo. Ele que pode te libertar. É Ele que pode salvar. Não espere em homens. Não espere em homens. Amém? Louvado, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor. Compartilha aí a palavra aí, né? Para que mais pessoas cheguem ao conhecimento da palavra e saiam desse engano religioso. Amém? Deus abençoe aí. Compartilha aí para nós aí, para ter mais alcance.